Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que o Halil Ibrahim ele se encontra com o Fricat e o Halil Ibrahim, pergunta ao Fricat o porquê que ele entrou em contato, o porquê que ele perguntou sobre ele. Então ele diz que foi a Zeynep que entrou em contato com ele ali, logo depois que a Esma também estava lá e que ela perguntou por ele, sim, lógico, de uma forma sutil, mas perguntou por ele. Ele fica calado, mas querendo ou não você vai perceber que ele fica até um pouco ali feliz e o Fricat continua dizendo que a Zeynep ficou muito preocupada ali e ele quer saber muito o porquê dessa preocupação tão grande dela da Zeynep. Então ele começa a dizer que a polícia prendeu o Seref e o Skender. O Fricat fica olhando para ele e o Halil Ibrahim continua dizendo que eles acham mesmo que o Kizembe mandou o Halil Ibrahim para a cidade de Pé Junto e o Fricat fica meio ali sem entender nada, pergunta a ele como assim, isso é verdade? O Halil Ibrahim diz que bem, isso aí era o plano deles, só que eu já estava preparado. O Fricat ele continua ali sem entender nada, pede desculpas ao Halil Ibrahim, mas como que isso é possível? Como que isso veio acontecer e pede para que ele explique para ele. O Halil Ibrahim então diz que foi o Davut quem fez tudo isso e que dessa vez ele e o Davut conseguiu escolher ali o lado certo que ele deve ficar. O Fricat diz a ele então agora sim, agora eu entendi, mas questiona ele sobre o Kizembe e o que aconteceu. O Halil Ibrahim diz que ele e o Kizembe concordou ali em falar tudo e o Oguns levou ele até a polícia e ele a partir de agora será um delator. O Fricat fica meio pensativo e pergunta ao Halil Ibrahim, será que isso mesmo vai funcionar? Porque o Seref ele é muito influente ali e questiona se por acaso eles dois vão continuar presos. O Halil Ibrahim diz que isso aí não é o mais importante, porque o Halil Ibrahim consegue fazer tudo o que ele quer fazer antes que eles dois saiam da prisão. O Fricat fica calado, mas bem pensativo, e o Halil Ibrahim diz que mesmo assim, se por acaso eles conseguirem sair antes, eles vão vir até ele, ao Fricat ali, para tentar fazer algum acordo. Fricat diz a ele que está tudo bem, beleza, mas você, o que é que você precisa fazer, meu amigo? A cena muda imediatamente, antes que o Halil Ibrahim fale alguma coisa, e já mostra a Elif trazendo ali um chazinho para todo mundo, serve todos eles, chega até a dama, ele oferece para ela, diz que esse aqui é o seu, e a dama dá um sorriso para ela e diz que ela não vai tomar chá, mas agradece a ela. Ela diz que tudo bem e sai, e a dama pergunta à senhora Nedine se por acaso a filha do Gugu Gremala, se por acaso ela é próxima da Zeynep, porque ela não deixa de visitar o Fricat. Ela fica calada e a dama continua dizendo que ela não para de aparecer ali todo momento só para ficar conversando com o Fricat. A Nedine fica um pouco ali sem saber o que responder para ela, mas diz que ela mesma já tinha ido lá perguntar isso para o Fricat, né? E a dama diz para ela que sim, só que ela nem conseguiu perguntar porque o Halil Ibrahim chegou para conversar com ele. A Elif responde para a Damla que sim, que é próxima, muito próxima dela da Zeynep, e que ela ficou um pouco distante, não conseguia vir visitá-la, só que o pai dela deixou ela agora como responsável do restaurante, e então foi aí que ela voltou para ficar. A Sakina então solta uma piadinha e diz que não foi isso que a Damla perguntou. O que de fato ela quer saber é se essa moça é um perigo ali para o Fricat. A Nedine diz a ela que ela pare de ficar falando besteira ali, que isso, nada disso que elas estão falando ali vai acontecer, porque o Fricat ele errou, mas só errou uma vez. Elas ficam caladas e a Nedine continua dizendo que ele errou só uma vez, apesar que a Ice ela mereceu. A Sakina continua soltando as piadas, olha para a Damla e diz a ela que isso aí serve para ela também, que ela não faça por merecer igual a Ice fez. A Damla já começa a se invocar, diz ela que ela para de ficar falando dessas coisas e também ficar ali comparando com a Ice, porque ela não veio para ali como a Ice e também não vai sair igual a ela. Elas ficam entaladas ali até sem saber o que responder para a Damla, que por sua vez ela se levanta e diz: vocês podem aproveitar o chá de vocês, e sai. A Sakina diz a Nedine que se por acaso essa moça cair, ela não vai cair sozinha, e a Nedine diz a ela que ela pare de ficar falando dessas coisas. Depois a Sakina olha para Elif
Elif e pergunta a ela se por acaso essa moça aí, a Esma, é mesmo um perigo lá para o Fricat. A Elif responde a ela que não, até que gostaria de que de fato ela fosse, mas a Esma ela é uma pessoa ali muito rígida e jamais ela olharia para um homem casado. Enquanto isso, a Esma tá batendo um papo ali, tanto com a Zeynep e também com a Gamze, só que nesse momento aí, ela dá algumas informações para que ela, a Gamze, comece a acreditar que de fato ela faz parte ali, mas o que ela de fato quer é conversar com a Zeynep, inclusive mais na frente vai deixar até o celular dela ali para que ela possa falar com quem ela quiser, inclusive a Aleli Ibrahim. Então ela começa a dizer para a Gamze que sim, a informação que ela sabe é que o pai dela foi preso ali por conta de lavagem de dinheiro. A Gamze começa a ficar revoltada e pergunta a Esma como assim, pede para que ela explique quem foi que inventou tudo isso. A Zeynep, por sua vez, percebam que ela está agoniadinha ali porque ela quer que a Gamze dê voado logo dali para que a Esma possa conversar com ela a sós. Então a Gamze diz a ela que quem deu essa informação aí com certeza não foi ela, a Esma, mas na realidade a polícia deveria ter ali algumas informações, por esse motivo levaram ele preso. A Gamze, por sua vez, diz que está tudo bem, então vocês duas podem ficar aí conversando, que ela vai falar com os rapazes para que eles possam conseguir um advogado e ver o que é que está acontecendo. Ela vai saindo, dizendo um monte de coisa que isso está deixando ela muito irritada e se questiona como que eles podem acreditar nesse grande absurdo. A Zeynep, logo depois que percebe que todo mundo já saiu e está só elas duas ali, ela se aproxima da Esma e pergunta a ela, então quer dizer que o Aleli Ibrahim ele está bem? Ela responde para a Zeynep que estava com o irmão dela, logo depois que ele recebeu uma mensagem que ele pediu para que informasse para ela que não se preocupasse porque o Aleli Ibrahim ele está muito bem. Ela fica calada e a Esma continua dizendo que ele também falou que ia lá e a Zeynep pergunta lá onde e ela responde lá na casa do Fricat. A Zeynep começa a ficar feliz e diz que então ele está bem, né, graças a Deus. Depois a Zeynep pergunta a Esma o porquê que ela estava com o Fricat no dia de hoje. Ela diz que tinha algumas coisas para conversar com ele, só que quando chegou lá ele estava bebendo alguma coisa que não sabe o que de fato era, só que ela pegou, disse para ele, questionou ele dizendo se ele não estava sabendo, mas estava perdendo ela, a Zeynep, e ele continuava bebendo, e quando ela nem se deu de conta, simplesmente pegou aquele copo e sapecou ele ali no chão. A Zeynep pergunta a ela o que foi que ela fez. Ela diz que foi ela mesma quem jogou o copo dele ali no chão e que achava que ele ia mandar ela para a cidade de pé junto ali mesmo, porque ela sabe muito bem, ela conhece o irmão dela, né? Zeynep fica calada, mas sorridente, e ela continua dizendo para Zeynep que ele mesmo contou ali na frente dela que confia muito nela, na Zeynep, e que isso não era problema dela, da Esma. Ela continua dizendo que acredita que se ele tivesse falado mais alguma coisa ali, ela, a Esma, ia se sentir ali muito envergonhada, e foi nesse momento quando ela ligou. A Zeynep, ainda sorridente, diz a Esma que na realidade ela pode jurar que ela não queria sorrir, mas agradece a ela. A Esma logo depois dá uma olhada lá pro lado de fora e depois diz para ela que enquanto eles estão tentando se convencer que o Skindi ele é inocente, nós vamos ligar agora mesmo para o seu irmão. Ela fica calada, apenas lhe observando, e a Esma continua dizendo que a sua voz, Zeynep, vai ser ouvida por ele e pelo seu irmão, e quem tiver ali também para ouvir. A Zeynep fica muito feliz e diz a ela que sim, que essa ideia que ela deu é genial. Então quando ela pega o celular para ligar, é nesse momento que Pescoço Duro vai se aproximar, e a Zeynep diz a ela que tem alguém vindo, que ela esconde esse celular agora mesmo. Pescoço Duro então chama a atenção da Esma e diz a ela que lhe agradece muito por ela ter trazido ali para eles aquela informação, só que ela tem que entender, já está muito tarde, e que agora ele vai acompanhar ela até a porta. A Esma fica até tentando ali arrumar um jeito de ficar conversando um pouco mais com a Zeynep, e responde para ele que elas duas ali estão conversando e ali é conversa de mulheres. Ele questiona para que vocês duas ficarem conversando e pergunta se tem algum problema, e ela responde que não tem problema nenhum. Ele continua dizendo para ela que hoje foi um dia muito complicado e que é melhor ela vir outro dia para ficar com fofoquinha ali com a Zeynep. Ela diz que tudo bem, vai se levantando, pega as coisas dela e depois vai se despedindo ali da Zeynep. A Zeynep diz que vai acompanhá-la até a porta, só que Pescoço Duro já vai dizendo a ela que não, que ela vai ficar bem ali, porque ela não precisa ir com ela até a porta, porque ele mesmo é quem vai.
Zeynep, sem saber o que fazer, ali de mãos atadas, apenas abraça ela dizendo que até logo, e depois a Esma alerta ela dizendo que ela não se preocupe, tudo vai se resolver, e dá um até logo a ela. Logo depois que eles dois saem, a Zeynep, então ela logo se agonia ali, pega o celular da Esma e vê que ali tem que colocar uma senha. Ela fica um pouco pensativa e logo depois digita a senha exatamente correta. Quando desbloqueia, ela abre até o sorriso, porque ela sabe que a partir de agora ela vai poder de alguma forma falar diretamente com a Leila Ibrahim. Só que o negócio é que quando a Esma ela vai saindo e ele, o pescoço duro segura no braço dela ali, chamando sua atenção. Ela nem gosta quando ele toca nela ali, mas ele solta e diz a ela que ela vive entrando e saindo naquela casa ali e questiona ela se ela sabe o porquê que isso acontece, o porquê que eles permitem que ela entre e saia naquela casa. Ela até debocha dele e diz que na realidade ela nem sabe o porquê que isso acontece, mas será que não é porque eles têm medo do pai dela? Ele responde que não tem nada a ver com isso, porque os nossos pais, eles fazem negócios, eles têm amigos em comum e que nós acreditamos que você não fará nada contra nós, é só por isso que a gente deixa você entrar e sair aqui nessa casa. Ela fica olhando para ele e ele alerta ela dizendo, mas se um dia você vier aqui falar o que não deve ou trazer alguma coisa, a minha conversa com você será totalmente diferente.